Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre Abraão e eu quero trazer juntamente com você uma reflexão para que juntos nós possamos fazer uma aplicação sobre o que a gente aprende para os nossos dias. Que todos os dias a gente venha converter o nosso coração, os nossos pensamentos para Deus. Que todos os dias seja um renovo diante dele, né? Por isso que nós temos que seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. Não tem outro caminho que leva à vida, que leva a gente a conhecer a verdade, que leva a gente conhecer mais de nós mesmos, a não ser o caminho de a gente conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela tem poder. Meu pai sempre falava assim: a Bíblia fechada é um livro qualquer, mas aberta é a boca de Deus falando. E ela também tem vários significados. Dependendo do momento, é a resposta certa. Às vezes você lê um versículo e serviu, falou muito ao seu coração para o seu momento ali que você estava passando. Depois de certo tempo você lê o versículo, também vai ser a resposta para um outro momento que você está passando. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Por isso que é muito importante a gente conhecer a palavra de Deus, conhecer a história dos personagens bíblicos, se voltar mesmo para o que Deus quer de nós. É um conhecimento necessário, assim como a gente precisa ter um conhecimento para a nossa vida profissional. A gente não pode deixar de alimentar o nosso espírito através da oração e da palavra, da leitura da palavra de Deus. Nós somos privilegiados hoje por termos Bíblia à nossa disposição, por termos aplicativos facilitadores, redes sociais que também tem pessoas falando da palavra de Deus, né? Canais no YouTube, Bíblias em áudio. Então, olha quantas facilidades a gente tem. Então, não tem desculpa para nós, né? E todos nós estamos nos desenvolvendo, todos nós estamos crescendo dia após dia. Então, a gente não pode eu acho que em nenhuma fase da nossa vida a gente vai chegar no momento e falar, eu tenho muito conhecimento, conhecimento suficiente. Nós sempre vamos ter o que aprender. Enquanto nós tivermos fôlego de vida aqui, nós temos sempre o que aprender e renovar conhecimentos, transmitir o que a gente aprendeu para que também proporciona crescimento. Quando a gente aprende, a gente transmite o aprendizado, nós estamos reforçando o primeiro aprendizado que a gente teve. Então, sempre é em nós a transformação. Então, eu li aqui, até estou com uma Bíblia diferente hoje. Eu marquei aqui uns versículos que eu vou ler. Então, para mim, ler foi um primeiro aprendizado. Criei aqui uma mensagem na minha cabeça. Quando eu transmito, eu reforço esse aprendizado. Então, quando a gente aprende algo, é muito bom a gente transmitir, seja no profissional, seja no espiritual, porque nós estamos reforçando o nosso aprendizado para nós mesmos. Então, a gente vai fortalecer o que a gente está aprendendo. Isso é muito bom. E sobre Abraão, você já pensou alguém ser chamado de amigo de Deus? E eu estava pensando, antes de formular aqui na minha mente o que eu ia falar aqui no YouTube, estava pensando, falei, puxa, o que levou Abraão a ser considerado amigo de Deus? O que Abraão precisou fazer? Será que Abraão precisou fazer muita coisa? Qual o contexto de Abraão para que ele fosse chamado de amigo de Deus? Já pensou você ser chamado de amigo e amiga de Deus?
Já pensou você ter tal intimidade? Mas o que precisa acontecer para você e eu sermos chamados de amigo, amiga de Deus? O que nós precisamos fazer? Qual que é o segredo disso? Abraão, ele teve uma característica bem peculiar, né? Acho que a principal característica de Abraão foi obedecer. Obedecer sem hesitar. Abraão, ele obedeceu todos os momentos que ele ouviu Deus falando. Acredito que seja esse um dos pontos. Eu sempre começo com uma introdução, né? Mas uma reflexão sobre Jesus, sobre as nossas vidas. Falei em vídeos anteriores que eu sempre iria fazer essa introdução, reflexão sobre Jesus, uma aplicação para a nossa vida, mas eu vou deixar para o final hoje. Eu já vou entrar direto aqui no tema para a gente compreender e no final a gente faz uma aplicação. Então, se você tiver a sua Bíblia em mãos, melhor ainda para você ler. Hoje eu estou com outra Bíblia, uma Bíblia mais antiguinha minha. Ó. Se não me engano, é a Almeida atualizar a revista. Almeida, deixa eu ver aqui. É a Bíblia que a gente mais usa. É a Almeida. Não tá marcando aqui porque ela é tão velhinha que a página saiu. Vamos abrir Gênesis 12, os versículos do 1 ao 3. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão. Então, a princípio, não era Abraão, era Abrão. Então, ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui Deus chamou Abraão e fez promessas para Abraão. Mas quem era Abraão até Deus chamar ele? Abraão era já um homem que servia a Deus? Abraão era um homem já que estava se dedicando a Deus? Não. Tenho certeza que Deus olhou muito o coração de Abraão. Eu fico imaginando que Deus, olhando os corações na face da terra, ele encontrou o coração de Abraão. Mas Abraão, ele vivia numa cidade que se chamava Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus era uma cidade idólatra, que adorava outros deuses. Então, Deus chamou Abraão, acredito que esse é o principal momento da história de Abraão. Ele ouvir a voz de Deus. Então, ele morava num lugar, ele cresceu num ambiente de idolatria, de adoração a outros deuses. E isso não agrada a Deus, certo? Primeiro ponto. Se nós temos, colocando para os dias atuais, se nós temos qualquer coisa ou até pessoa que esteja ocupando o primeiro lugar no nosso coração, nós temos que ter muito cuidado com isso. Isso envolve familiar, cônjuge, filhos. Isso envolve negócios, empresa. Isso envolve objetos, qualquer coisa que a gente tenha o coração voltado mais para essa coisa, mais para essa pessoa do que para Deus, isso já é considerado idolatria. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração, com as coisas que a gente coloca em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça. Então, o contexto da cidade de Abraão era um contexto idólatra. Deus chamou Abrão, até então. Deus chamou Abrão e ele imediatamente obedeceu. Abrão saiu da terra dele e foi para a terra que Deus mostrou para ele. Só que tem um porém. Abrão, ele não saiu sozinho. Então saiu ele, a esposa, e ele levou um sobrinho com ele, né? No decorrer do caminho, aconteceram vários fatos que eu recomendo você ler depois, tá? E Abrão houve um conflito entre os pastores de Abrão e Ló. E o que aconteceu? Chegou um momento e falou, olha, Abrão falou para o seu sobrinho, Ló, nós vamos ter que nos separar. E o que Ló fez? Né? Abrão falou, pode escolher o lado que você quiser ir, porque se você for para esse lado, eu vou para esse. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas escolhe, fique à vontade. O que aconteceu? Ló olhou para o lugar mais bonito, escolheu um lugar lá da Campina do Jordão. Ele olhou assim e falou, vou para lá. E foi. E Abraão foi para o outro lado, as terras de Canaã. É aí que entra no capítulo 13, versículo 14 a 16. Olha só como Deus é fiel, maravilhoso e cumpre tudo o que diz. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde você está para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Deus já tinha chamado Abraão e feito promessa para ele, que ia fazer dele uma grande nação. Aconteceu várias coisas com Abrão. Ele saiu, né? Obedeceu a Deus, juntamente com o seu sobrinho. Houve conflitos entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Eles se separaram. Abrão permitiu que Ló escolhesse o lugar que ele fosse e ele foi para o lado oposto. E aí Deus prometeu aquela terra onde Abraão estava ser dele e para as próximas gerações que iriam sair dele, para a semente dele, de uma forma que seria uma geração tão grande, ele ia ter frutos tão grandes de seus filhos que iriam, se alguém conseguisse contar o pó da terra, assim iria contar a semente de Abrão. Então, olha a fidelidade de Deus. Deus sempre confirmando a sua palavra com Abrão. Depois que Ló saiu, aconteceram várias coisas com o próprio Ló, onde Abrão, né, de uma forma direta, interviu para ajudar o seu sobrinho, tá? Uma dessas coisas, que foi a última, é que a cidade onde Ló se alojou, Sodoma e Gomorra, iam ser destruídas. E Deus avisou Abrão. E Abrão intercedeu diante de Deus, buscou o Senhor, falou, Senhor, se tiver 50 pessoas, filhos do Senhor naquela cidade, o Senhor vai destruir a cidade? Começou a clamar pelo seu sobrinho e foi diminuindo o número. E aí Deus mandou socorro para Ló
E a maioria das pessoas sabe a história. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque eu quero focar mais em Abrão, tá? Mas sabe da história da mulher de Ló, que virou uma estátua de sal, porque olhou para trás, né? Tem vários acontecimentos ali, mas esse momento em que Abrão intercede por Ló mostra também um momento de intimidade ali com Deus, de falar, Senhor, mas se o que vai ser, fazendo perguntas para Deus. E isso eu quero trazer uma aplicação para nós hoje. A gente fala com Deus, qual a maneira? A gente só quer seguir um padrão ali religioso, mas quando vem a dificuldade, quando vem o conflito, a gente não pergunta, Senhor, qual que é a finalidade disso? Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, como que eu vou sair dessa situação? Senhor, o Senhor é fiel à sua palavra. O Senhor me prometeu isso na minha vida. Por que eu estou passando por isso? Vai me ajudar? O que eu preciso melhorar? Não, a gente quer seguir um rito diante de Deus. A gente quer seguir aquele padrão diante de Deus. A gente não quer rasgar o nosso coração diante de Deus, perguntar as nossas dúvidas para Deus. Ter Deus como nosso melhor amigo. A gente não quer fazer isso. A gente quer seguir os padrões impostos pela religiosidade. Que ainda a gente, se eu fizer isso, falar isso, falar esse texto para Deus, eu vou me aproximar mais dele. São tantos padrões incutidos que você absorveu, que justificam de uma maneira falsa as suas atitudes, que você não se abre diante de Deus, você não rasga o seu coração diante de Deus. Se você tá triste, fale para ele que você tá triste. Se você tá feliz, fale para ele que você tá feliz. Tenha essa amizade com Deus. Eu sempre falo isso para meus filhos. Tire um momento para falar com Deus. Fale se você tá feliz, se você tá triste, converse com ele. Por quê? Porque Deus, ele conhece a nossa natureza. Não adianta a gente querer seguir padrões impostos. É a mesma coisa a gente, muitas das vezes, colocar sujeira debaixo do tapete. Tentando seguir tantos ritos, tantos padrões, tanta religiosidade que quer mascarar quem nós somos. Charles Spurgeon, em uma das suas pregações, ele falou assim: quando você está sozinho, sozinha, né? Vamos trazer aqui para o masculino e feminino. Sozinho, sozinha, no seu quarto. Tudo que você está, às vezes no escuro, tudo que você está fazendo diante de Deus. Não adianta querer utilizar tantas máscaras, tantas coisas, mas quando você está no seu oculto, no seu secreto, na sua intimidade, ao invés de você rasgar o seu coração, mostrar suas falhas, fraquezas, suas dúvidas para Deus, sua alegria, né? Tudo. Você quer mostrar uma perfeição que na realidade não existe porque você está sendo transformada dia após dia. Mas quando você peca, você está pecando diante de Deus. Eu não estou falando isso para combater a realidade. Eu não estou falando para dizer que você é condenado, porque em Cristo você tem a plena salvação, você tem o pleno perdão dos seus pecados. Mas eu tô falando isso para trazer a reflexão de que quando nós pecamos, quando nós erramos, às vezes a gente quer esconder, mascarar, mas nós estamos fazendo isso diante de Deus. Os olhos dele estão em nós. Por isso que tenha um coração verdadeiro diante de Deus. É esse coração que Davi também tinha. Mas vamos voltar para Abraão. Então, aconteceu esses fatos com Ló, o sobrinho dele. Abraão intercedeu por Ló, Abraão ajudou Ló. Depois vocês veem no capítulo 14, né? E teve um momento que Deus animou novamente Abraão.
O nome dele ainda era Abrão. No capítulo 15, do versículo 5 ao 6, fala assim: Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim vai ser a sua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Então, Abrão, ele creu no Senhor, ele acreditou no Senhor. Ele ainda não tinha nenhum filho quando Deus falou isso para ele. Ele já estava perto dos 100 anos. Ele não tinha nenhum filho. Mas quando ele creu no Senhor, apesar das impossibilidades, isso foi colocado para ele como justiça. Todo o contexto de vida de Abrão, ter vindo de uma cidade idólatra, ter acreditado em Deus, mesmo sem nenhuma perspectiva, um senhor de idade já, isso foi colocado sobre ele como justiça. Deus, depois de um tempo, né? Sara falou: Olha, eu acho que eu não vou ter filho. Pega minha serva Agar e tenha um filho com ela. E Abraão teve um filho com Agar, né? Sarai na época e Abrão tiveram ali uma fuga. Eles procuraram um atalho. E todo atalho, fora da presença de Deus, fora da promessa de Deus, traz uma consequência. Depois, Deus mudou o nome de Abrão. Abrão quer dizer pai exaltado, pai amado. Então, Deus mudou depois o nome dele para Abraão. No capítulo 17, a partir do versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei com meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. De Abraão, né? Vai ser nações. E não vai chamar mais o seu nome Abrão, que antes significava pai exaltado, pai amado. Mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Abraão quer dizer pai de muitos, pai de multidões. Sarai, a esposa de Abrão, que se tornou Abraão, também teve o nome mudado. Sarai significa minha princesa. E Deus mudou o nome dela para Sara, que quer dizer princesa. Qual que é a mudança nisso? Sarai, minha princesa, é algo relacionado a uma pessoa, certo? Princesa já é algo elevado a um status na sociedade, podemos dizer assim. Então, Sara, princesa de todos ali, da nação que vai vir de Abraão. Então, Sarai, minha princesa, é algo particular, pessoal. Sara já é para um povo. E Deus passou várias instruções para Abraão, né, referente a ele ter como marca da descendência dele. Depois, né, teve a destruição de Sodoma e Gomorra, onde Abraão intercedeu por Ló, seu sobrinho. E aconteceu várias coisas ali que vocês podem ler.
no capítulo 19, 20. No capítulo 21, nasceu Isaque, o filho de Abraão e de Sara. O filho que ele teve com a escrava de Sara, Ismael, estava tendo ali um conflito familiar, então a Sara mandou eles embora, né? E dali saiu uma nação oposta à nação que veio de Abraão, que é Israel. E chega um momento ápice, crucial na vida de Abraão. Abraão teve o filho da promessa com sua esposa, Sara. Aí chega um dia que Deus pede esse filho. No capítulo 22, versículos 1 e 2 diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E Abraão foi. Já pensou? Deus pediu seu filho, seu único filho, como prova. Deus queria ver o coração de Abraão. Até que ponto que Abraão iria? E Abraão foi. Vamos ler o versículo 7 do capítulo 22. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Eu fico imaginando o coração de Abraão, falando: se o Senhor proveu o cordeiro, amém. Mas como o Senhor pediu o meu filho, se ele não proveu o cordeiro, é o meu filho que eu vou entregar. Vai me doer, Senhor, mas o Senhor me deu. E para ti eu vou devolver. Eu fico imaginando mais ou menos assim, o diálogo no coração de Abraão. Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Eu fico imaginando o coração de Abraão nessa hora. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, pelos chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-lhe em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, Jeová Jireh. Donde se diz até hoje: No monte do Senhor se proverá. Deus, ele proveu o cordeiro no lugar de Isaque. Deus, ele proveu o cordeiro no meu lugar e no seu lugar. Thalita, o que você está falando? Abraão não precisou entregar o filho dele, mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra em Gênesis que eu falei que devido ao pecado entrou a morte,
Mas não só a morte física, a morte espiritual, a morte almática. Nós, sem Jesus, estamos caminhando na morte, no caminho de morte, no caminho que não tem vida. Fala a verdade. Se a gente for analisar o contexto hoje do mundo, tô querendo dizer, das pessoas que não andam buscando ao Senhor, que não reconhecem Jesus como seu único Salvador, que desconhecem desse amor de Deus, qual que é? Como que estão as emoções? Que é o que a gente consegue medir. Eu fico pensando, eu fico olhando às vezes notícias que saem, de costumes que estão saindo, de doenças emocionais. Quantas pessoas estão feridas? Feridas por vários contextos, mas sabe qual que é a principal ferida? É estar longe de Deus. Não é fácil. A nossa vida não é fácil. E não precisa ser. Eu falo isso. E não vai ser, não precisa ser. Porque a gente precisa crescer. E para a gente crescer, precisa passar por dor. Mas não tem nada melhor do que a gente ter esse amadurecimento necessário em Deus. Porque Deus, ele vai na raiz do problema. Jesus, ele morreu ali na cruz do Calvário, se entregou por nós. Ele morreu. O sangue dele nos compra, nos lava, nos limpa, mas na raiz dos nossos problemas. Nós só conseguimos ser plenos em Deus, porque dele que nós viemos, e a plenitude estar nele. Nós precisamos nos voltar todos os dias para ele. Eu faço uma pergunta para quem é pai e para quem é mãe. Você entregaria o seu filho, a sua filha, para morrer por alguém? Ainda mais, alguém injusto, alguém que cometeu crimes, atrocidades. Mas Thalita, você está querendo dizer que Jesus morreu por mim e que eu cometi crimes e atrocidades? Nós pecamos. E pecado não tem tamanho. Pecadinho, pecadão, pecado médio. Não, pecado é pecado. Nós não somos diferentes de ninguém no âmbito de pecar, tá? O que nos diferencia é sermos justificados em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença. Porque não há mais nenhuma condenação ou acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês são justificados, somos justificados em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Isso faz toda a diferença. Nós somos resgatados, nós somos lavados, nós somos remidos. Nós estamos fazendo o caminho de volta. Para um dia nós estarmos com Ele. Abraão, pai da fé, pai de multidões, amigo de Deus. Porque em todo o contexto de Abraão, ele não duvidou em nenhum momento. E quantas vezes nós duvidamos? E Jesus morreu na cruz por nós, ressuscitou, está vivo, intercede por nós, e nós ainda duvidamos. E nós ainda não cremos. Abraão creu quando ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez para sair da terra dele, da terra da parentela dele, para ir na terra que Deus ia mostrar. E sabe que terra é essa? Canaã. Sabe qual nação que veio de Abraão, do seu filho Isaque? Israel. Até hoje, Abraão é pai de multidões. Até hoje, ele é lembrado em Israel. Em Israel, quando eles vão falar alguma coisa
e referem-se a Abraão. Até hoje eles falam pai Abraão. Eles usam essa expressão até os dias de hoje. Aqui, quantos anos tem? Passou 6.000, 4.000 anos? Mas é bastante tempo. Até hoje, ele é lembrado. De Abraão veio vários reis, veio vários descendentes, veio todas as tribos de Israel. De Abraão veio o Messias, tão esperado, Jesus. Até hoje, Abraão é lembrado. De Abraão veio uma grande multidão, porque ele ouviu e obedeceu. Ele acreditou, ele teve fé, mesmo apesar das impossibilidades do contexto dele. Ele simplesmente ouviu e acreditou. Você, quando ouve a palavra de Deus, deixa dúvidas, não tem um coração sincero diante de Deus, peça ajuda para Deus na sua dúvida, peça ajuda para Deus na sua fraqueza, peça ajuda para Deus no que você não consegue entender. Peça fé para Deus, peça sabedoria. A Bíblia fala, quem quiser sabedoria, peça a Deus que Ele dá deliberadamente. Falando em fé, Abraão é o pai da fé. E teve um certo momento que uma pessoa chegou para Jesus e falou assim: Mestre, me ajude na minha fé. Usou essa expressão. Peça para Deus ajudar você na fé, a crer mais, a ter mais fé. Não deixa a falta de fé interferir, mas Ele também dá fé. A fé é um dom, é um presente de Deus para você. Vamos ser verdadeiros com Deus. Quando nós somos verdadeiros com Deus, nós somos verdadeiros, consequentemente, com nós mesmos. Vamos colocar tudo diante dele. Senhor, se tivermos questionamentos, vamos falar, Senhor, qual é a resposta para isso? Senhor, qual o caminho que eu tenho que seguir? Senhor, o que eu tenho que aprender nessa situação? Senhor, eu estou triste com tal situação. Senhor, eu estou alegre com tal situação. O que? Fale com ele, seja amigo de Deus. Seja atento à voz de Deus. Escute a voz de Deus. Obedeça a Deus. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Obedeça. Faça por ele, para ele. Tenha um coração voltado para ele. Busque essa amizade com Deus. De verdade. Porque às vezes uma pessoa não vai entender o que você está passando, mas Deus vai entender o que você está passando. Um ser humano falho, por mais que tenha tanto conhecimento, não vai conseguir entrar no profundo do teu ser e te dar a cura que você tanto precisa, cura emocional, raízes de mágoas, não ter tido um apoio maternal do seu pai, apoio de mãe. Às vezes você queria tanto uma atenção da sua mãe, tanto um carinho da sua mãe, você não teve. Isso te trouxe uma dor profunda ali. É um exemplo que pode estar falando com você, mas ele pode te curar e te mostrar quem você é nele. Não existe nada melhor de sabermos quem nós somos em Deus, qual a identidade que ele tem para nós. O que seu pai fala a seu respeito? Qual é a cura que ele tem ao seu respeito para você, desde a sua infância, desde as memórias passadas que você tem? Na história de Abraão, amigo de Deus e pai da fé,
a gente aprende e vê o quanto Deus ele é pessoal. E da mesma forma que ele foi pessoal com Abraão, ele quer ser pessoal conosco, através de Cristo Jesus. Temos que estar dispostos a cada dia mais caminhar com ele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você está disposto, está disposta a abrir o seu coração? Primeira coisa, abrir o seu coração para Jesus, transformar tudo aí dentro, conhecer as verdades do seu coração, sem máscaras, não precisa de máscaras, não precisa de fingimento, não precisa de ficar pensando, ai, o que eu vou falar aqui? Como que eu vou me portar? Não. Como você está, da maneira que você fala no momento. Abra o seu coração para ele. Deixe Jesus entrar. Fale, Senhor Jesus, entra no meu coração. Faz a faxina necessária aqui. Transforma a minha vida. Porque eu preciso de ti. Eu sou limitado, eu sou limitada nas minhas fraquezas e imperfeições. Mas eu sei que o Senhor pode colocar em mim o que eu preciso, pode transformar em mim o que precisa ser transformado, pode curar o que precisa ser curado, para que outras pessoas nesta minha geração sejam impactadas através da minha vida. Em nome de Jesus, amém. A sua vida tem um valor muito alto e é um valor de sangue, e não é qualquer sangue. É o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Seja amigo de Deus. Seja amiga de Deus. É esse o convite meu para você. Neste dia,